você. Isso, é com você mesmo que eu estou falando. Você já conhecia alguém que nunca perdeu, nunca duvidou, nunca sentiu nada além de superioridade absoluta? Gilgamesh, o rei dos heróis, o homem que possui tudo, literalmente todo tesouro, toda arma, todo conhecimento, e por 5.000 anos ele foi convocado em guerras do Santo Graal, sempre arrogante, sempre entediado, sempre sozinho. Mas em Fate Strange Fake, algo muda, algo que nunca havia acontecido antes. Gilgamesh conhece a si mesmo de verdade pela primeira vez. Este é Mentes Quebradas, aqui no Xadrez Mental. E hoje vamos falar do primeiro personagem que realmente entendeu o que é ser Gilgamesh. Não o rei, não o tirano, o homem. Então relaxa, presta atenção, porque se você achar que conhece Gilgamesh, você não conhece. Ato 1. O peso da solidão absoluta. Vamos começar do começo. Quem é Gilgamesh? O rei dos heróis, 2/3 deus e 1/3 humano, governante de Uruk, possuidor de todos os tesouros do mundo, mas tem algo que ninguém fala, algo que ele próprio ignora por milênios. Gilgamesh está sozinho desde que nasceu, e não é solidão física, é existencial. Ele é superior a todos, mais forte, mais sábio, mais perfeito. E quando você é superior a todos, ninguém te entende, ninguém te alcança, ninguém existe no seu nível. E tem algo pior. Gilgamesh possui Chanakba Imuru, clarividência. Ele vê todas as possibilidades, todos os futuros, todas as consequências. Imagina isso, você olha para uma pessoa e já sabe tudo o que ela vai fazer, já sabe como ela vai reagir, já sabe o que ela pensa de você. Não existe surpresa, não existe descoberta, não existe conexão real, porque você já sabe, sempre. Como você forma uma amizade? Quando já conhece o final antes de começar. E é por isso que ele é arrogante, não porque escolheu ser, porque não tinha outra opção. Quando você está acima de todos, quando você vê através de todos, como você não se sente superior? E por 5.000 anos, Gilgamesh viveu assim, sendo invocado, lutando, vencendo, sozinho, até Fate Strange Fake. Ato 2. O dia que tudo mudou. Dia 0. Gilgamesh é invocado como sempre em mais uma guerra do Santo Graal, Snowfield, Estados Unidos. Seu mestre morre e outra pessoa assume, Tina Shelk, uma garota jovem sem experiência. Gilgamesh olha para ela e já sabe, ela não é especial, não é poderosa, não é nada além de mais uma mestra descartável. Ele pega a poção da juventude, um item de Gate of Babylon, que o transforma em criança, reduz seu poder, mas aumenta seu potencial de crescimento. Ele olha para a poção e pensa, não preciso disso. Esta guerra não vale meu esforço, vou esperar alguém digno aparecer. Então, ele sente. Lancer foi invocado e não é qualquer Lancer, é Enkidu. E pela primeira vez em 5.000 anos, Gilgamesh sente algo. Não é alegria, não é alívio, é reconhecimento. Porque Enkidu é a única pessoa que ele nunca conseguiu prever. A única pessoa que o surpreendeu. A única pessoa que o fez sentir humano. E ele sorri. Não um sorriso arrogante, não um sorriso de desprezo, um sorriso real, de quem encontrou o único igual. Pela primeira vez em 5.000 anos, Gilgamesh não estava mais sozinho. Ato 3. A batalha que ninguém esperava. Eles se encontram no deserto de Snowfield, meio da noite. Gilgamesh não fala, não provoca, não explica. Então ele saca Ea direto, a espada da ruptura, a arma que criou o mundo, que separa o céu e terra, que destrói realidades, e ele usa no primeiro segundo. Entende a gravidade disso? Gilgamesh nunca usa a Ea de cara, nunca. E Fate Zero só usou no final contra Skandar. Mesmo assim, contido, em Fate Stay Night, ele usou quando foi forçado contra Shirou e perdeu porque subestimou.
Mas aqui, primeiro movimento, força máxima sem hesitação, porque não é arrogância, é respeito. Gilgamesh está dizendo, você é digno da minha força total. Você merece que eu não segure nada. Você é meu igual. E Enkidu faz o mesmo, cria a própria Enuma Elish da Terra com o mesmo poder e a mesma escala. E eles colidem 12 Enuma Elish, 2 poderes que destroem mundos. No primeiro segundo de batalha, uma cratera do tamanho de uma cidade criada pelo cumprimento deles. E depois, eles riem, não de zombaria, de alegria, porque pela primeira vez Gilgamesh não está acima, não está abaixo, está ao lado de alguém que pode acompanhá-lo, de alguém que entende. Eles não estavam lutando para vencer, estavam lutando porque finalmente tinha alguém em quem lutar de verdade. Com quem lutar de verdade, né? Falei errado, desculpa. ダメだよギル。王様がそんな不景気な顔をするものじゃない。今も逃げ腰のお前が王の道を語るか。 Ato 4. O preço da humanidade. Depois do reencontro com Enkidu, Gilgamesh muda completamente. Ele começa a proteger Tiné, ativamente, coloca escudos automáticos nela, mantém ela perto dele. Antes, ele mal olhava para os mestres, descartáveis e irrelevantes ferramentas, mas agora ele diz, não posso permitir que você morra, até cumprir minha promessa com Enkidu. Percebe? Não é porque ele se importa com Tiné, ainda não. É porque Enkidu importa, e se Tiné morrer, Gilgamesh some, e não pode lutar com Enkidu, não pode sentir aquilo de novo, aquela conexão, aquela igualdade, então ele a protege, não por bondade, por necessidade emocional. お前をここに残してはあの忌々しい輩は守りきれん。友との約定を果たすまでマスターであるお前に死なれては困るのでな。 Mas tem algo mais profundo, algo que ninguém espera. Gilgamesh abandona a arrogância, não completamente, mas o suficiente, né? O suficiente para não subestimar, o suficiente para lutar a sério de verdade. Truarker aparece, Alcides. Hércules corrompido atira em Tiné diretamente e Gilgamesh bloqueia com o próprio corpo, não com a Gate of Babylon, não com o escudo, com a própria armadura, porque não pode arriscar, não pode subestimar, não quando Enkidu está aqui. まさか旧兵風情の矢を弾くことになるとはな。 Mas quando finalmente tem algo a perder, Truarker é forte, muito forte, possui pele de besta divina, que bloqueia todas as armas humanas. Gilgamesh percebe e ao invés de usar EA direto, saca a Merodach, a segunda espada mais forte do Gates of Babylon, a espada de sucessão, a que vem antes da EA. E ele diz, vou testar você com isso primeiro. Entende o que isso significa? Gilgamesh está sendo estratégico, não impulsivo, não arrogante, cuidadoso, porque ele aprendeu através de Enkidu que existem oponentes dignos, que se subestimar custará muito caro, que a batalha precisa ser levada a sério. Gilgamesh não estava mais lutando como rei, estava lutando como guerreiro, e essa foi a primeira vez. Ato 5. A queda do rei. E então, o pior acontece. Ishtar aparece, possessa filha, uma garota aleatória e traz consigo True Berserk, Huawa, o guardião da floresta de cedros, a criatura que Gilgamesh e Enkidu mataram na vida. Ishtar para algo, a chave física de Gate of Babylon, aquela que Gilgamesh jogou fora no começo da guerra quando disse, não preciso disso, é inútil, e Ishtar fecha os portais. Gilgamesh tenta invocar armas, porém nada. Portais não abrem. Gate of Babylon selado. Pela primeira vez, Gilgamesh está desarmado. Truarker aproveita, carrega uma flecha com veneno de Hydra, o mesmo veneno que matou Hércules, e usa Nine Lives, o nobre fantasma que Hércules usou para matar a Hydra. Transforma uma flecha em 9 que perseguem o alvo. Gilgamesh tenta desviar com as poucas armas que já tinha fora, mas não era o suficiente. Então, Huawa ruge e Gilgamesh congela. Não porque é fraco, não porque desistiu, porque sentiu medo. Medo de Huawa, a criatura que quase o matou na vida. O guardião que ele só venceu
com Enkidu do lado. E agora Enkidu não está aqui. Ele está sozinho e o medo paralisa. Uma flecha passa, perfura o ombro, atravessa o braço, destroça a perna. Veneno se espalha, necrosando, matando. Enkidu aparece, cria lanças de terra, bloqueia o resto, mas já é tarde. Ishtar se vira, diz: um servo de Ereshkigal está vindo, vou embora. E como um tiro de despedida, True Berserk empala Gilgamesh. Gilgamesh então cai, consciência se apagando, sangue no chão, veneno se espalhando, e a última coisa que ele vê, uma onda negra. Pele Rider chegou cobrindo a rua, e quando passa, Gilgamesh desapareceu. O rei dos heróis, o homem que nunca perdeu, estava morrendo. Ato 6. Quando a humanidade salva. Dia 3. Tiné e Enkidu recuperam o corpo, levam pro hotel. Tiné tenta curar, usa todos os circuitos mágicos até o limite. Até além do limite, na verdade. Por 24 horas, sem parar, sem dormir, sem desistir. Enkidu olha, vê uma garota frágil, sem poder, sem motivo nenhum para fazer isso. Gilgamesh não foi gentil com ela, não foi amigo, mal olhou para ela como pessoa, e mesmo assim ela continua. Circuitos queimando, corpo colapsando, mas não para. Enkidu pergunta: por que você está fazendo isso? Ele não significa nada para você. Deixe-o morrer. E Tiné responde: porque ele é meu rei e eu preciso salvá-lo. E é aqui que Enkidu entende algo. Gilgamesh nunca teve isso, nunca teve alguém que se importasse, sem ganhar nada, sem esperar nada, apenas porque sim. Ele tinha adoradores, tinha súditos, tinha servos, mas nunca teve alguém que chorasse por ele, alguém que lutasse para salvá-lo, alguém que se destruísse só para mantê-lo vivo. Enkidu cura Tiné e diz: vou te ajudar. Porque pela primeira vez Enkidu vê humanidade salvando Gilgamesh. Não poder divino, não tesouro, humanidade pura. A parte que Gilgamesh sempre ignorou, a parte que ele nunca valorizou, está salvando ele. O rei dos heróis foi salvo por aquilo que sempre desprezou, a fragilidade humana. Ato 7. O rei que renasceu. Gilgamesh acorda, mas não como esperava. Ele é criança, a poção da juventude que ele deu para Tiné, que ela nunca usou, salvou ele. Porque quando o corpo adulto estava morrendo, o corpo voltou para estado jovem, para sobreviver. Mas não é só o corpo, é a mente. Gilgamesh olha para Tiné e pela primeira vez realmente vê ela, não como mestra, não como ferramenta, como pessoa que o salvou, que lutou por ele e quase morreu por ele. E algo dentro dele quebra. Gilgamesh percebe que ele passou 5.000 anos sozinho, superior, invencível, e achou que isso era força, achou que isso era glória, achou que isso era o que o tornava rei, mas não era. Força não é nunca perder, glória não é estar acima de todos. Ser rei não é estar sozinho, é ter alguém que chora quando você cai, que luta quando você não pode, que fica quando todos os outros vão embora. Gilgamesh sempre foi o rei dos heróis, mas em Fate Strange Fate, pela primeira vez, ele se tornou humano. E agora vamos para aquele resumo para a gente amarrar tudo que a gente viu sobre ele. Então, o primeiro ato a gente fala como a questão dele ser muito arrogante, solitário, e tudo isso se dá devido ao poder dele de clarividência, né? Ele meio que sabe o que as pessoas vão falar, o que vão fazer, sempre. Então o que acontece? Ele, por conta disso, ele subestima as pessoas, ele despreza isso, ele despreza porque ele já sabe o que vai acontecer, já sabe de tudo, e por conta desse fato ele não consegue ter aquela conexão real de fato com a pessoa, porque nada é novidade, nada é diferente, nada é único, porque tudo é revelado, né? E é compreensível acontecer isso, porque isso é algo normal de acontecer, acho que com a maioria, né? Enfim, agora a gente chega no ato 2. Bom, no ato 2 a gente vê ele sendo arrogante de novo, como sempre, né? Só que na hora que ele vê que o Enkidu tá ali, cara,
gera aquele reconhecimento, não é alegria, não é alívio, reconhecimento, né? É o primeiro cara que ele não conseguiu ler o futuro dele com a clarividência. Então ali ele já consegue extrair o verdadeiro eu dele, sem que ele perceba, ou talvez ele perceba, enfim, mas temos a certeza de que ele percebeu por conta disso como ele estava solitário, sem essa sensação. Então a gente chega no ato 3, e quando a gente chegamos nesse ato, a gente vê finalmente a luta dele com Enkidu, né? Gilgamesh versus Enkidu. Então, de primeira ele já saca a EA dele, que é a espada da ruptura. E pra quem conhece Gilgamesh sabe muito bem que ele só usa ela quando ele reconhece o inimigo, fala que ele é tipo brabo, foda. Ele só usa essa espada nesse momento. E ele usou contra o Enkidu e ele conseguiu acompanhar. E os dois mesmo teve essa sintonia, né, de tipo, realmente alguém pra mim lutar de verdade. Chegando aqui no ato 4, o que a gente vê? A gente vê que ele muda completamente o jeito dele agir de forma totalmente ativa, né? E faz uma coisa que eu, pelo menos, eu não lembro já de ter ocorrido dos feitos que eu assisti, dele protegendo o mestre dele, tá? E ele fez isso com a Tiné, mas enfim, e ele nem usou ela, tá? Só pra deixar claro, ele protegeu ela, mas sosseguem o facho porque ele não fez isso porque ele mudou com ela. Ele fez isso por conta de uma promessa com Enkidu. Gravem isso, pois se ela morrer, ele sai do mundo e ele não vê o Enkidu. Se ele for ver o Enkidu de novo, vai ser não sei lá quantos anos, né? E meus amigos, pela primeira vez a gente vê o Gilgamesh não se segurando tanto. É doideira, ainda mais no começo da luta. Bom, e devido uma arrogância que ele teve no começo da obra, ele foi selado. Pelo menos os poderes dele, não ele. E pela primeira vez Gilgamesh ficou desarmado, né? Ele tava lutando só com o que, tipo, tava fora da Gate of Babylon ali pra ele poder usar. E no momento que o monstro Huawa ataca, já era, acertou ele, ficou com medo, porque naquele momento não tinha Enkidu do lado dele pra enfrentar o monstro, era ele sozinho. E ele foi acertado por conta disso. Porém, Enkidu salva lá o corpo dele ali, tá quase pra morrer. Mas enfim, aparece outro herói, aí a Tiné e o Enkidu recuperam o corpo dele, levam pro hotel, etc. E ela começa a ajudar ele freneticamente, sem se importar até com a própria vida dela. Até o próprio Enkidu fica meio assim. E simplesmente Enkidu pergunta pra ela: nossa, por que você tá se esforçando tanto por ele? Ele nem te tratou bem, ele tava te usando, tudo mais. Aí ela cata: não, que sei lá o quê? Preciso salvar meu rei. Foi aí que Enkidu entendeu a controvérsia, né? O que Gilgamesh mais desprezava foi o que salvou ele, o lado humano dele. Pois o Gilgamesh tinha servos criados, mas ele nunca teve alguém que se importasse genuinamente com ele. Agora ele teve. E finalizando o ato 6, vamos pro 7 agora. Bom, no fim, né, consegue recuperar ele, né? O irônico é que a poção que ele não tomou pra ficar mais jovem no começo foi a mesma que ajudou ele nesse momento crucial. E o mais interessante de todos, pela primeira vez, ele se tornou humano. Afinal, ele nunca teve alguém que chorasse por ele quando caísse, que lutasse quando ele não podia, que ficasse com ele quando todos os outros fossem embora. Encerramento. Gilgamesh não é perfeito, nunca foi. Ele é arrogante, cruel, egoísta, mas em Fate Strange Fake ele aprendeu algo, que estar acima de todos é estar sozinho, que nunca perder é nunca arriscar, que ser invencível é nunca ser humano. E pela primeira vez ele escolheu não estar acima, escolheu arriscar, escolheu ser humano. Não porque era fraco, porque finalmente tinha motivo. E você, quando você está acima de todos, quando ninguém te alcança, quando você está sozinho no topo, isso te faz forte ou só solitário? Deixa nos comentários, você prefere estar acima de todos ou ao lado de alguém? Este foi Mentes Quebradas, aqui no Xadrez Mental. E lembre-se, ser o mais forte não significa ser o mais feliz. 貴様ごときに許される所業ではないわ。